Boa noite a todos os irmãos da Igreja Batista Vida e Paz em Pendotiba, Niterói. É com grande satisfação que eu venho esta noite compartilhar com vocês a palavra de Deus. E o texto, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Eu não vou ler o texto, mas nós vamos ler ao decorrer da exposição, tá bom? Mas o contexto do livro, do capítulo 5, é a cura de um paralítico. É um evento, um contexto bastante conhecido, quando Jesus vai ao poço de Betesda e ali cura o homem que estava sofrendo há 38 anos. Jesus, no contexto, ele foi a uma festa em Jerusalém, mas enquanto o povo se alegrava, ele se dirigiu ao tanque de Betesda, ou conhecido também como a casa de misericórdia, onde havia ali uma multidão de gente sofrendo. Agora leia comigo o versículo 1 e versículo 2 para entendermos melhor, que diz assim: passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existia ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Jesus, ele caminha para esse local onde havia gente deformada, destruída emocionalmente, com o coração ali sangrando, amados, por feridas ainda abertas. E havia um homem desesperançado, há 38 anos em cima de uma maca. E Jesus vai especialmente atrás de tal homem. É por isso que a nossa grande ideia esta noite é a seguinte: Jesus, ele cura os que estão com a alma destruída e ressequida. Repito, Jesus cura os que estão com a alma destruída e com a alma ressequida. Nós iremos ver alguns pontos importantes neste versículo, e o primeiro deles nós encontramos do versículo 1 ao versículo 7, a visita de Jesus ao tanque de Betesda. Jesus, ele faz uma visita ali. O tanque de Betesda, irmão, era uma espécie de hospital público na cidade, também conhecida como a Casa de Misericórdia. Abrigava ali uma multidão de pacientes sem perspectiva de cura. O texto diz: neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos. Era uma situação caótica. Era uma multidão, irmãos, que alimentava uma crença de que o anjo lhe desceria em algum momento para agitar a água do tanque. E o primeiro que se lançasse na água era curado. E Jesus faz uma visita ao tanque de Betesda. Primeiramente, nós podemos perceber por que Jesus fez essa visita, irmão, porque ele conhecia a situação daquele homem, assim como ele conhece também a nossa situação. Veja o versículo 5 e versículo 6, que nos diz o seguinte: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Não era 38 dias, não era 38 horas, não era 38 meses, eram 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Jesus conhecia a situação daquele homem. Jesus ali, ele distinguiu esse enfermo no meio da multidão. Aquele homem, irmãos, é a representação da desesperança. Ele já não tinha mais sonhos para embalar.
por causa a sua causa, aliás, já estava totalmente perdida. Não foi ele que viu Jesus, mas foi o próprio Cristo que o viu. Jesus viu o seu passado, a sua condição presente, e também Jesus viu o seu futuro. Aquele homem não estava apenas também preso à sua cama, mas também estava preso ao seu passado, às suas memórias amargas e também, principalmente, à sua culpa do passado. Jesus não foi ali apenas para curá-lo de sua enfermidade, da sua paralisia, mas também da doença da sua alma. Quando, por exemplo, nós encontramos nas Escrituras, quando Jesus olhou para a mulher samaritana e viu que ela estava vivendo em adultério, logo a salvou. Jesus olhou para Zaqueu na árvore e viu que havia sede de Deus no coração dele. Jesus também viu o amor, a riqueza no coração do jovem rico. Jesus viu a hipocrisia nas atitudes dos fariseus. Também viu a falsidade no beijo de Judas Iscariotes. E viu também um arrependimento sincero no coração do ladrão na cruz. Jesus também está vendo a sua vida, a minha vida. Ele sabe qual é a sua doença. Não pode ficar ocultos aos olhos dele. Amado, Jesus conhece a nossa dor, a nossa angústia, o nosso vazio, a sua crise. Ele tem nas mãos os diagnósticos da vida. Jesus também sabe há quanto tempo você está sofrendo. Conhece a dor de ser abandonado. Conhece a dor da desesperança. Conhece os sonhos frustrados. Ele conhece a situação do pecado que assola a sua vida, o peso da culpa que esmaga a sua consciência. Jesus viu que aquela mulher estava sofrendo já tinha bastante tempo. Ele viu, irmãos, aquele homem com uma doença incurável. Jesus conhecia a situação dele. O texto também nos mostra, no versículo 6, que Jesus, além de conhecer a situação daquele homem, ele também, amados, ele foi compassivo com a situação dele. Em segundo lugar, ele foi compassivo. Jesus é compassivo com as nossas dores. Jesus viu que aquele homem, ele estava com uma doença incurável, era uma causa perdida aos olhos da medicina. Por isso Jesus foi ao encontro dele. Jesus foi ao encontro dele, viu o homem, tomou a iniciativa, abordou. Jesus abriu para ele a porta da esperança. Sentiu sua dor, sentiu também seu drama. Talvez você, irmão, já tenha desistido de esperar por algo. Muitas vezes nós chegamos ao ponto de dizer, eu não aguento mais esperar. Jesus nos vê quando muitas vezes nós estamos prostrados de joelhos, orando, prostrados, às vezes sem esperança, sozinhos, abandonados, sem ajuda, sem saída, conhecido também como beco sem saída. E Jesus sabe, Jesus nos vê quando estamos quebrados, desanimados, conformados com o caos. Ele nos distingue no meio da multidão, se importa conosco, como ele se importou com aquele homem paralítico. Jesus, ele sente as nossas dores. Jesus, ele conhece a sua e a minha situação. Ele também, irmãos, sente a nossa dor porque ele é compassivo. Não existe sumo sacerdote igual a Cristo. Ele conhece todas as nossas dores. Em segundo lugar, aqui no verso 5 ao verso 7, nós encontramos nosso segundo ponto. Jesus ali revela a doença daquele paralítico.
O versículo 5 e versículo 6 que já limos nos mostra, irmãos, que precisamos reconhecer nossa própria doença. Para ser curado, aquele homem ele precisava entender qual era o seu real problema. É preciso, muitas vezes, identificar as áreas da vida, amados, para ser curado. As áreas que precisam ser curadas. Muitas pessoas, às vezes, não querem apresentar suas doenças, suas dificuldades, para não demonstrarem que são fracas. Muitas vezes querem fazer de conta que não existe nada, mas todos nós somos feridos em algum momento diante das circunstâncias da vida. Todos temos feridas emocionais que precisam ser curadas na área familiar, dos relacionamentos perdidos e das perdas significativas. Ele diz a Jesus: Senhor, veja só o versículo 7 comigo, quando Jesus fala para ele, você pergunta a ele, você quer ser curado? Veja a resposta dele. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Veja só, irmão, se talvez Jesus, quando ele faz essa pergunta para este homem, talvez ele olha para Jesus e diz: Senhor, tu vai me colocar no tanque? O Senhor vai me colocar naquele tanque? E Jesus talvez olha para ele e diz: não. Talvez ele olha para Jesus sem conhecer quem era ele e diz: Senhor, eu não estou num bom dia. Há 38 anos talvez ele não estava em um bom dia. E Jesus talvez olhe em seus olhos e diz: você não precisa daquele tanque. Você não precisa desse tanque. Você só precisa de mim. Você só precisa de mim. Essa é a questão, muitas vezes, em nossas vidas, não é, irmãos? Às vezes nós estamos tão próximos dos tanques de Betesda em nossas vidas. Queremos alcançar nossos objetivos na vida, queremos uma cura, mas nós estamos buscando de uma forma na ótica humana. Enquanto Cristo disse: você não precisa dos tanques de Betesda de sua vida. Você só precisa de mim. Esses são os passos necessários, irmãos, para a cura. Em primeiro lugar, admitir que foi ferido e que há uma ferida no seu coração. Também identificar a ferida. 3, perdoar as pessoas envolvidas nas suas feridas. E também entregar sua causa a Deus, porque Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Jesus, ele sabia qual era a doença daquele homem. Ele queria curá-lo. Mas antes disso, Jesus tornou consciente da sua doença. Primeiro precisamos reconhecer nossas próprias doenças. Em segundo lugar, o texto também nos mostra, irmãos, que precisamos remover as farpas do nosso coração. O versículo 5 ao versículo 7, que já limos, já foi lido. Versículo 7 diz: o enfermo responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. É um homem frustrado, um homem que estava sozinho, abandonado. Toda vez quando tentava chegar ao poço, alguém entrava primeiro. E isso, amados, deixou um certo rancor em seu coração, uma certa farpa. E é por isso que é preciso, muitas vezes, remover as farpas do coração. Quando Jesus ele pergunta ao homem do tanque de Betesda que ele queria ser curado, esse homem lhe responde com uma desculpa: sim, eu quero, mas
E as razões que impedem alguém de tirar as farpas do coração, irmãos, são as seguintes. Primeiro, muitas vezes as pessoas dizem: eu não tenho ninguém. Ou seja, eu sou vítima do esquecimento, do abandono, da ingratidão familiar e de amigos. É isso, não é essa desculpa que muitas vezes as pessoas dão? Aquele homem, irmãos, despeja, aliás, a sua mágoa diante de Jesus. Além de doente do corpo, estava também com a alma enferma. Ele atribuía a sua falta de cura às pessoas. Os outros eram responsáveis. Ele dizia como: não fui curado porque não há ninguém que se interesse realmente por mim. Ele diz no B: eu tenho medo também. Muitas pessoas dizem: eu tenho medo, será muito doloroso remexer o passado. O que passou, passou. O processo de cura muitas vezes ele dói. Muitas vezes significa olhar para trás e reparar danos, recordar experiências muitas vezes dolorosas do seu passado, como um abuso sexual, a falta de amor, amor do pai e da mãe, as cenas muitas vezes violentas, o abandono. Cada pessoa tem farpas que causam dor, e para isso sarar muitas vezes é preciso recortá-las, dar uma volta no passado, ver aonde muitas vezes elas se iniciaram. Muitas pessoas também dão uma desculpa de: eu não posso perdoar. Eu não posso perdoar. O perdão, irmãos, porém, nos liberta e nos cura. A mágoa adoece. A falta de perdão torna uma vida, de forma figurada, um inferno. Quem não perdoa não tem paz em seu viver. Quem não perdoa não ora, não adora, não é perdoado. Quem não perdoa adoece de alma e de corpo. Quem não perdoa também é entregue aos verdugos. Não espere que a pessoa que o feriu mude. Perdoe essa pessoa, fique livre, irmãos, da falta de perdão. Jesus pergunta a este homem: você quer ser curado? Agora nós iremos para o nosso terceiro ponto. Do versículo 8 ao versículo 16, nós podemos ver, irmãos, Jesus cura o paralítico. Nós podemos notar, em primeiro lugar, que nós vimos Jesus faz uma visita ao poço de Betesda. Jesus também revela a doença do paralítico, e Jesus agora ele cura o paralítico. Jesus lhe faz uma pergunta no versículo 6, muito importante: você quer ser curado? Você quer sair desta maca? E há uma promessa embutida nessa pergunta. Essa pergunta, irmão, nos leva a algumas reflexões. A primeira reflexão é que não importa há quanto tempo você está sofrendo. Não importa há quanto tempo você está sofrendo. A mulher, por exemplo, a mulher hemorrágica sofreu 12 anos e Jesus a curou. A mulher encurvada andou 18 anos corcunda. Jesus a curou. Esse homem estava doente há 38 anos e Jesus o curou. Não importa quanto tempo você está sofrendo, Jesus é capaz de o restaurar. 2, não importa a gravidade do seu problema. 38 anos de sofrimento, mas Jesus pergunta: você quer ser curado? Lázaro, quando Jesus o ressuscitou, já cheirava mal. Mas Jesus ordenou: vem para fora. Em João capítulo 11, verso 43. E ele ressuscita Lázaro. Não importa a gravidade do seu problema. 3, não importa as desastradas consequências.
Ele transformou a mulher possessa, Maria Madalena, e fez ela a primeira missionária da sua ressurreição. Ele também transformou a mulher samaritana com 5 casamentos fracassados e fez dela uma embaixadora de boas novas. Não importa as desastradas consequências que a vida causou para você. Talvez você se olhe e muitas vezes diz: eu não sou digno. Maria Madalena também não era. A mulher samaritana também não. Mas Jesus as restaura e as usa. Quarto lugar, não importa o quão desesperançado você já tenha andado, quanta desesperança, irmão, você já tenha experimentado. O homem paralítico disse a Jesus: não há ninguém. E Jesus é o Senhor das causas perdidas. Aos olhos da medicina, aquele homem não tinha mais nenhuma perspectiva de cura, mas Jesus o cura. Também não importa quantas tentativas fracassadas você já tenha experimentado. Aquele homem, todo ano, ele via alguém ser curado. Ele continuava em cima daquela cama, mas nesse exato momento, Jesus o toma e o cura. Além de uma pergunta que Jesus faz a ele, uma pergunta maravilhosa, também Jesus faz uma ordem maravilhosa a ele. Veja o versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Levanta-te, pega teu leito e ande. Jesus deu ao homem, irmãos, o que lhe faltava, aquilo que ele desesperadamente necessitava. Deu a ele graça. Aqui Jesus deu graça a ele em forma de uma ordem: levanta-te e pega a tua cama, e pega teu leito, e pega a tua maca. É para lembrar este homem curado que ele precisará nunca mais pensar em outra recaída, pensar em voltar àquele local de onde Cristo tirou, nem fazer provisão para uma volta ao velho gênero de vida, nem temer o futuro, mas apenas confiar em Cristo. Jesus nos restaura. Muitas vezes, irmão, não é para nós retornarmos às velhas práticas, à velha vida, mas é para nós progredirmos, para mostrarmos aos outros como Cristo mudou a nossa vida. Também, além de uma pergunta maravilhosa, além de uma ordem maravilhosa, também o resultado maravilhoso. Versículo 9, nos diz: imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Aquele dia era sábado. Ele deixa bem explícito aqui que o dia era sábado. O milagre de Jesus ele foi imediato, completo e público. Teve um resultado maravilhoso. Jesus dá àquele homem também uma advertência maravilhosa. Versículo 10 em diante até o 16 diz: por isso os judeus disseram aos que tinham curado: é sábado e esse dia, ele dizia, esse dia é sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o teu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o teu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se referido tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você foi curado, não peques mais.
para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus dá a ele uma advertência, mas sendo sábado, irmãos, o homem pegou a sua cama e começou a andar. Algo muito importante que nós devemos notar, irmã, é que mesmo repreendido pelos judeus, ele manteve-se firme, confiante na palavra daquele que havia realizado o milagre em sua vida. O maior milagre que Cristo fez por mim e por você, irmãos, foi a vida eterna. E muitas vezes nós devemos caminhar mesmo em meio às críticas, mesmo em meio a pessoas que muitas vezes querem fechar o caminho, mas devemos nos manter firmes e confiantes na palavra de Deus. Para concluir, eu quero concluir com uma leitura do John MacArthur, que ele faz um comentário muito interessante sobre este capítulo e este evento. Ele diz o seguinte, que esse incidente ilustra perfeitamente a soberana graça de Deus em ação. De todos os enfermos presentes no tanque de Betesda, Jesus escolheu apenas esse paralítico. Não havia nada nesse homem que o fizesse mais merecedor do que os outros. Ele diz que jamais havia procurado Jesus, mas mesmo assim Jesus se aproxima dele. Jesus não o escolheu porque previu que ele teria fé para ser curado. Ele jamais demonstrou acreditar que Jesus iria curá-lo. A salvação acontece muitas vezes da mesma forma. Da multidão de pessoas mortas em seus delitos e pecados, Deus escolheu redimir os seus eleitos, não porque merecessem isso, nem porque previu que haviam de crer, mas por causa da sua soberana graça. E algumas aplicações, irmãos, para nossas vidas, e relembrando novamente dos pontos, é que Jesus lhe conhece a sua e a minha situação. Ele sabe o que tenho ferido há muito tempo. Jesus conhece a situação que nos encontramos hoje, a sua situação e a minha. Ele sente as suas dores. Ele está pronto para curá-lo hoje. Segundo, é preciso entender qual é o seu real problema. É preciso identificar quais são as áreas da vida que precisa ser curada e remover as farpas que impedem a cura. Muitas vezes a amargura, muitas vezes a falta de perdão, por causa das circunstâncias e a vida, as circunstâncias desta vida, irmãos, muitas vezes nos deixa farpas no coração, que somente Cristo pode remover. Eu termino com a pergunta que Jesus começa, o que ele faz. Você quer ser curado? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por nos resgatar da condenação eterna. Obrigado, Senhor, porque em Ti temos a vida eterna. Deus, este mundo muitas vezes nos causa dor e dificuldades, mas que nossos olhares não saiam de Ti, Senhor, que eles permaneçam fixos na cruz. Ajuda-nos, Senhor, cura, restaura, Senhor, aqueles que estão enfermos muitas vezes na alma, no físico. Muitas vezes, Senhor, o problema é no coração. Cura, restaura, Senhor. Faça, Senhor, que esta pessoa não tire o olhar de Ti, que seja um cristão, Senhor, ativo, frutífero. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, que Deus abençoe a todos.